Você já ouviu falar de Judas? Certamente que você já ouviu falar sobre Judas. No Novo Testamento, o nome Judas é mencionado muitas vezes. E Judas, e sabe-se até o sobrenome dele, o Iscariotes. Judas, conhecido como Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, ele aparece no Novo Testamento, ele aparece diversas vezes nos Evangelhos como aquele que andou com Jesus, foi um dos apóstolos do seu Jesus, era tesoureiro ali daquela comunidade de apóstolos, juntamente com o Senhor Jesus, e vendeu o Senhor Jesus depois por 30 moedas. Mas você sabia que no Velho Testamento também tem um Judas? O Judas que traiu o Senhor Jesus está no Novo Testamento. Você já ouviu falar do Judas do Antigo Testamento? Não ainda? Então fica aqui comigo que já voltamos já. Mais de 1000 curiosidades da Bíblia está só começando. Após o recadinho voltaremos. Olá pessoal, chegando até você aqui mais uma vez para pedir para você uma coisa aqui. Olha, você que já está acompanhando nossos vídeos, você que está chegando agora, quero pedir para você ativar o sininho, fazer a inscrição no nosso canal. Toda semana estamos chegando com vídeos novos, super interessantes, curiosidades da Bíblia, curiosidades sobre personagens da Bíblia, sobre pessoas que não estão na Bíblia, mas que fazem parte da vida religiosa cristã também, histórias interessantes, e estamos trazendo para você, são curiosidades. Então a sua presença é muito importante. Olha, mesmo você que já fez um curso teológico, eu garanto para você que você vai se deparar com assuntos que serão novidades para você, que você nunca ouviu falar antes, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Muito bem, de volta aqui ao estúdio para esse assunto de grande curiosidade e interesse. Aqui no nosso canal é só Bíblia, viu? É só Bíblia. Portanto, quem não gosta de Bíblia vai procurar outra coisa para fazer, vai procurar outro canal, vai procurar TikTok e outras coisas da vida aí, porque aqui é Bíblia. Se você gosta da Bíblia, você chegou no lugar certo, porque o nosso canal tem essa proposta, trazer coisas relacionadas à palavra de Deus e de formas curiosas também, formas de curiosidades. Você vai se deparar com coisas aqui que você nunca ouviu falar antes. Isso só vai enriquecer certamente o seu conhecimento na palavra de Deus e acerca das coisas de Deus, tá bom? Mas nada melhor do que começar o nosso vídeo de hoje. Vou citar para vocês uma frase que Dale Carnegie deixou escrita nesse livro aqui, ó. Dale Carnegie deixou escrito nesse livro aqui, ó. Como evitar preocupações e começar a viver. Autoria de Dale Carnegie. É importante, se você puder, compre, leia, é muito edificante você conhecer o que ele coloca nesse livro aqui. Mas tem uma frase que eu quero deixar para você aqui, que ele deixa registrado aqui nesse livro. Veja bem, ele coloca como um princípio, ele diz assim, olha, tenhamos sempre em mente ideias de paz, coragem, saúde e esperança, pois a nossa vida é o que nossos pensamentos fazem. Olha que interessante, a nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem. Se você só pensa coisa ruim, vai acabar acontecendo coisas ruins. Se você só pensa coisas boas, só coloca seus olhos em coisas boas, sua mente, seu pensamento em coisas boas também você atrairá para a sua vida. Vamos ao assunto de hoje. Estamos falando sobre o Judas do Antigo Testamento. No Antigo Testamento apareceu um homem, profeta, alguns o chamam de profeta, outros chamam de vidente, outros adivinhador, mas o fato é que ele conhecia o Deus de Israel, ele sabia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, e por isso, por várias vezes, várias ocasiões, Deus, o Deus de Israel, falou com esse homem. Deus mandou ele trazer palavras proféticas para a nação de Israel e também para outros povos que havia ali, estavam principalmente em guerras contra Israel. Mas, se você quiser saber mais sobre a história desse Judas do Antigo Testamento, o nome dele é Balaão. Isso mesmo, Balaão é conhecido como Judas do Antigo Testamento. Você tinha ouvido falar sobre isso já? Sabia que ele era o Judas do Antigo Testamento? Agora se sabe.
Então, se você quiser saber sobre Balaão, você vai encontrar a história de Balaão no capítulo 22 de Números, no capítulo 23 de Deuteronômio, no capítulo 13 de Josué, capítulo 13 de Neemias, capítulo 6 de Miqueias, isso tudo no Antigo Testamento. E se você quiser ouvir falar, ler sobre Balaão no Novo Testamento, você vai encontrar no Novo Testamento sempre de uma forma negativa. No Novo Testamento nunca fala de Balaão de uma forma positiva, sempre de uma forma negativa. Você vai ver o Novo Testamento falando sobre Balaão lá em 2 Pedro capítulo 2, você vai ver lá em Judas versículo 11 e em Apocalipse capítulo 2 e o versículo 14, tá? Balaão era filho de Beor, que morava num lugar chamado Petor, que é num local junto ao rio Eufrates. Não se sabe exatamente. Os estudiosos, mais estudiosos nessa área de geografia bíblica, etc., eles afirmam que esse local, Petor, junto ao rio Eufrates, é mais ou menos ali próximo a Harã. Harã é também o local onde viveu o grande patriarca Abraão. E nessa região ali, havia muitos povos que viviam ali, e Israel estava em pé de guerra com muitos ali. Israel estava vencendo, dominando os povos que estavam na região ali. Deus havia dado ordem para eles dominar os povos, expulsar os povos da terra, vencer e tomar conta daquela terra por onde eles passarem. Havia uma promessa que todo local onde eles pisassem seria deles. Então eles estavam obedecendo à risca às promessas. Mas o que aconteceu foi o seguinte: havia um rei de nome Balaque. Balaque era o rei dos Moabitas. E o rei de Moabe, portanto Balaque, ele ficou sabendo que Israel estava conquistando os povos, os amorreus, os jebuseus, perizeus, efeus, enfim, Israel estava saindo vitorioso. Então Israel não tinha como ser derrotado. Não tinha como Moabe vencer o grande exército de Israel. Por quê? Porque na frente do exército de Israel vinha o Senhor dos exércitos, que é o grande Deus Jeová. Balaque, rei de Moabe, fica sabendo, e conhecia já provavelmente, um vidente, um adivinho, cujo nome era Balaão. Balaão, ele é procurado pelos mensageiros de Balaque, e a notícia era o seguinte, o convite era o seguinte, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Você vai encontrar lá, em Números 22, um relato interessante, que Balaque, ele fala assim para Balaão, ele manda uma mensagem para Balaão e fala assim: porque eu sei que aqueles que você abençoar será abençoado, e aqueles que você amaldiçoar será amaldiçoado. Ele acreditava nisso, o Balaque, rei de Moabe. Por isso ele contratou o Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, porque ele acreditava que o povo, sendo amaldiçoado, possivelmente uma praga. Ele queria jogar aquilo que hoje nós conhecemos como um feitiço, uma macumba ou qualquer outra coisa que possa levar um nome que faça referência a uma coisa ruim, e pediu para Balaão fazer isso. Balaão diz assim: olha, espera uma noite que eu vou consultar a Deus. E Balaão pergunta para Deus. E Deus responde: olha, você não vai amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo de Israel já foi abençoado. Não dá para amaldiçoar aquele que já foi abençoado por Deus. Então ele manda os mensageiros dizer para Balaque, o rei de Moabe: olha, não tem como, eu não aceito não. Aí o Balaque manda novamente outros mensageiros, oferecendo recompensa, oferecendo uma grande quantia em dinheiro na época, em ouro, prata, pedras preciosas que eram usadas na época. E agora Balaque falando assim: olha, então faz o seguinte, eu vou consultar Deus de novo, mais uma vez, e volto a falar com você. Tá vendo? Deus já tinha falado com Balaão uma vez, e ele agora ainda ia tentar convencer a Deus de mudar a ideia, para ele poder lucrar com aquilo lá. Você conhece alguém nos dias de hoje, uma ou mais pessoas, que se passam por homens de Deus, profetas e pastores, mas no final, o que eles estão querendo mesmo é o din-din? Você conhece? Talvez não. Hoje é difícil achar isso aí, não é verdade? Antigamente tinha bastante. Olha, mas o fato é o seguinte: Balaão estava afim da recompensa.
Mas Deus fala novamente com Balaão, falou assim, não amaldiçoará o povo. Mas você pode acompanhar Balaque, vá lá junto com ele, lá diante do povo, no lugar alto, onde eles iam enxergar o povo. Só que você vai dizer para eles as palavras proféticas que eu vou falar para você na hora. E Balaão, ao invés de amaldiçoar, ele recebe ordem de Deus para abençoar. E Balaão abençoa uma vez o povo. Novamente, o rei manda ele fazer novamente. Amaldiçoa o povo. Aí Balaão vai fazer de novo. Aí ele, segunda vez, ele abençoa o povo. Aí vai pela terceira vez. Pela terceira vez, ele abençoa o povo novamente. Quarta vez, vamos tentar a quarta vez. Quem sabe na quarta vez dá certo aí essa macumba, dá certo aí esse feitiço, dá certo essa magia negra aí sobre o povo de Israel. Mas Deus estava com o povo de Israel. Na quarta vez, Balaão, além de abençoar o povo, além de não amaldiçoar e abençoar, Balaão profere palavras de bênção e profere uma profecia dizendo que no futuro Deus levantará um homem que vai destruir Moabe, vai destruir todos os inimigos. O rei Balaque ficou assustadíssimo. Quem será esse rei? Quem será esse rei que vai se levantar e destruir todos nós? Essa palavra cumpriu-se na vida do rei Davi. O rei Davi, ele venceu os moabitas, lutou contra os moabitas, guerreou com eles, destruiu a todos, vencendo nas batalhas, cumprindo-se então essa palavra profética. Muitos têm Balaão como um profeta, mas na verdade Balaão era mais um vidente, era mais um adivinho. Ele não era profeta no sentido daquele servo que Deus escolheu para si e usa para trazer palavras, um homem convertido, um homem nascido de novo, um homem cristão, um homem de Deus. Não, Balaão era um vidente que sabia que o Deus de Israel era um Deus verdadeiro e que lutava por Israel. Balaão sabia disso. Balaão estava interessado no din-din, no dinheiro. Sabe quando a pessoa vai trazer uma palavra, ele vai trazer uma mensagem, ele vai participar de um congresso, ele vai participar de um movimento cristão, e ele vai não porque é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, vai pelo din-din. Não é errado receber? Não é errado. Se alguém paga, se alguém honra o pregador, se honra aquele que está trazendo a palavra financeiramente, seja com qualquer valor, seja um valor pequeno ou um valor milionário, não importa. Se ele é honrado dessa forma, mas Deus está vendo o coração, e Deus via o coração de Balaque. O coração de Balaque estava no dinheiro. Se o coração estiver no dinheiro, pode pregar o que for, pessoas podem até ser abençoadas, mas a vida do pregador está sempre em falta com Deus. Balaão é conhecido como o Judas do Antigo Testamento, aquele que andava com Deus, mas pensando no dinheiro. Judas andava com Jesus, mas pensando no dinheiro, pensando naquele dinheiro, 30 moedas de prata. Olha, o que dá para comprar com 30 moedas de prata? Na época, dava para comprar um campo, uma área grande de terra, uma fazenda, dava para comprar uma fazenda de terras. Era o valor de 30 moedas de prata que Judas meteu a mão traindo o seu Jesus. Balaão, ele tentou fazer isso também, receber para amaldiçoar o povo de Israel, mas o povo de Israel já estava abençoado, e aquele que Deus abençoa não se pode mais amaldiçoar. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que está assistindo no nosso canal esse vídeo, nesse momento, você é um abençoado, você é uma abençoada por Deus. Praga alguma chegará à sua tenda. Não se pode amaldiçoar aquele que já recebeu a bênção de Deus. Você é um deles. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse vídeo. Muito obrigado por estar conosco em todos os nossos vídeos. Assista outros vídeos nossos que já estão lançados. Olha, tem assuntos super interessantes, viu? Você vai ficar surpreso de ver quantos assuntos interessantes nós estamos trazendo aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Fica com Deus. Fica na paz.